Obrigada, professor. Bom dia, galera. Bom dia. Vocês estão animados? Estão se sentindo preparados? Confiantes? Vai dar tudo certo, vocês sabem, né? Vocês se prepararam para isso e vão colher os frutos dessa longa jornada, né? E eu vou estar torcendo por vocês amanhã, emanando vibrações positivas, tá? Gente, a gente, enfim, vai correr aqui. Professor, eu voltei até que horas? São 9h30? Certo. Então, vamos lá. Beleza. Gente, ó, é o seguinte, vamos lá. Então, quem quiser, segue aí meu Instagram, tá? Professora Prof. Nanda Mota, tá? Sempre eu estou, enfim, publicando coisas que são relacionadas ao Enem, ao UES, né? Com certeza vocês também vão fazer o UES, então fica de olho, tá? E aí, gente, eu vou começar aqui com vocês, tá? A primeira questãozinha lá na página 56, coloquem aí página 56, questão 1. A nossa metodologia hoje vai ser, a gente vai responder a questão, né, e explicando já o assunto, tudo bem? Vamos lá? Página 56, questão 1. A gente vai falar um pouquinho sobre o governo, né, de Eurico Gaspar Dutra. Com certeza vocês vão lembrar. Esse foi um governo imediatamente após uma era muito importante, que sempre está no Enem. Qual foi essa era? A era Vargas, né? Vocês sabem que Getúlio Vargas teve um longo governo, né? Ele foi o segundo a passar mais tempo no poder no Brasil, né? Só sendo, enfim, vencido por Dom Pedro II. O Getúlio Vargas, ele fez um governo, era Vargas, dividido em quantos períodos? 3 períodos, né? Quais são eles? Período provisório, período constitucional e o Estado Novo. Qual a característicazinha básica do Estado Novo? Foi um governo autoritário, né? Foi um governo também nacionalista e totalmente voltado para a industrialização, tá? Era a grande menina dos olhos de Getúlio Vargas, tá? E aí, o Vargas, ele acaba não se candidatando à presidência em 45, ele convoca, já no finalzinho de 44 para 45, convoca novas eleições. Getúlio Vargas, ele também permite a criação de novos partidos políticos. E aí as eleições de 45 não vão contar com a presença de Getúlio Vargas na concorrência para a presidência. Tá? Ele se candidata para senador, enfim, se elege lá no Rio Grande do Sul. E quem vai ganhar essa eleição de 45 vai ser justamente Eurico Gaspar Dutra, né? O governo dele foi um governo de transição, né? O Brasil tinha vivido um grande momento naquele período da era Vargas, um momento voltado para o populismo, para o trabalhismo. Vocês estão percebendo que estou fazendo uma revisãozinha rápida também sobre esse assunto que é cadeira cativa na prova de vocês. Com certeza amanhã vocês vão encontrar alguma coisa relativa à era Vargas, né? E a gente é bom e interessante também falar sobre esse governo, porque pode, de repente, ele aparecer aí fazer uma surpresinha para a gente, tá? Então, Eurico Gaspar Dutra, ele era um militar, ele tinha sido ministro da guerra do governo de Getúlio Vargas, e aí ele não tinha lá tanta... não era tão persuasivo como Getúlio Vargas, não era tão populista como Vargas, mas ele se elege com o apoio, então, do presidente Getúlio Vargas, e ele vai ter um governo... como eu falei para vocês, de transição. O governo dele vai ser marcado por isso aí que eu coloquei para vocês, um alinhamento internacional com os Estados Unidos. Existia uma característica liberal na economia, mas bastante conservador nos costumes. Vai ter uma constituição no governo dele, em 1946. Vai ter uma constituição, né, onde, por exemplo, aumenta o mandato presidencial para 5 anos. O governo do Dutra, ele vai ser um governo, como eu disse para vocês, alinhado, né, com a política capitalista norte-americana. Tanto é que há um rompimento da relação com a União Soviética e também a cassação, né, da existência, a suspensão, na verdade, da existência do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado no Brasil em 1922,
e que teve um histórico muito importante, principalmente na organização sindicalista, enfim, a partir dessa década de 20, tá? E aí, em 1948, ele é um ano marcado pelo Plano SALT. Alguém lembra que plano é esse? Saúde, alimentação, transporte e energia, tudo que naquela época eles julgavam interessante para que o país trilhasse o quê? Os caminhos para a industrialização, tá certo? Então, lá na questãozinha 1 da página 56, a gente vai para o enunciado que diz assim: o processo de redemocratização instaurado no Brasil em 1946, atenção, se vier o termo, por exemplo, República Populista, vai se referir justamente a esse período de 46 até 64, porque, querendo ou não, foram governos que acabaram surfando na onda do populismo de Getúlio Vargas, ou pode também vir, como a questão está dizendo, um período de redemocratização, tá? Instaurado no Brasil em 1946, foi ameaçado durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, em razão da sua posição política, uma vez que o presidente A. alinhou-se à União Soviética. Não, né, gente? Está ali claramente que houve um rompimento. Item B. Cassou os mandatos dos representantes do Partido Trabalhista Brasileiro por ser um partido de oposição ao seu governo. E aí? Vamos para o item D. Vamos para o item C. Perseguiu os integralistas e tornou ilegal a ação integralista brasileira, prendendo, inclusive, seu líder Plínio Salgado. Isso aí aconteceu, mas não foi com o Dutra, foi com o Vargas, tá? No caso do Plínio Salgado, ele acabou tendo que se exilar fora do país, óbvio, né? E foi para Portugal. Item D, desenvolver uma política econômica planificada. O que é isso? O que é uma economia planificada? É uma economia onde o Estado ele tem uma atuação muito forte, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, na proposta lá da União Soviética, ok? É onde o Estado é forte, existe a predominância de empresas estatais, tá certo? E aí isso não aconteceu no Brasil no período do Dutra. E lá no item E, colocou o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade, rompendo, inclusive, relações diplomáticas com a União Soviética, né? A questão, o itemzinho que você deve partir para o abraço, tá certo? Deixa eu passar aqui o slide. Bem, vamos falar aqui um pouquinho desse rapaz, né? Que ele pode aparecer, enfim, na prova de ciências humanas, ele pode aparecer na prova de linguagens, ele pode até ser citado na redação, né? Como vocês bem sabem. Se por acaso vier algum tema como, por exemplo, transporte, mobilidade urbana, enfim. Não. Então, vamos lá. O Juscelino Kubitschek, né, como vocês sabem, foi o presidente, né, da Bossa Nova, foi o presidente do desenvolvimentismo, né, foi o presidente do Plano de Metas, 50 anos em 5. Todas essas palavras são termos importantes e termos que são associados diretamente a esse rapaz, tá? O governo do JK, o governo de Juscelino Kubitschek, ele vai ser marcado por um intenso investimento na industrialização no Brasil, principalmente financiado com o capital externo, tá? E aí o JK, ele mantém um alinhamento, né, com essa política de financiamento, né, principalmente alimentado por esse capital externo, só que no final do governo dele há um rompimento com o FMI, tá? E cuidado, porque geralmente essa é uma pegadinha que alguns vestibulares colocam, né? Que o JK permaneceu com uma relação diplomática até o fim do seu governo com o Fundo Monetário Internacional, tá? Isso é mentira. Houve em 1960 um rompimento, tá? Outra coisa que o JK é bastante lembrado é a construção da cidade de
Brasília, que se tornou capital do Brasil no ano de 1960, tá? Então, assim, a gente vai falar, vocês sabem que o Juscelino Kubitschek, ele tinha uma ação muito forte nessa questão, né, da industrialização, do desenvolvimento, e ele apresentava essa ideia de construção de uma capital ali no Centro-Oeste, justamente com uma intenção, né, de iniciar um processo de democracia social, digamos assim. Só que não foi muito bem o que a gente viu, porque Brasília conta com o apoio, conta com a mão de obra, principalmente de nordestinos, chamados de candangos, tá? Esses nordestinos, quando a cidade de Brasília ficou pronta, principalmente, enfim, eram predominantemente nordestinos, mas tinham pessoas de outras regiões do Brasil, mas essas pessoas, elas foram ficando à margem da cidade de Brasília, né? Elas vão justamente ser empurradas para as cidades vizinhas, para as chamadas cidades satélites, tá? Outra coisa que é interessante lembrar é que Brasília vai ser construída aí nesse formato que alguns dizem que é de avião, mas na verdade era para ser o formato de uma borboleta, né? E aí Brasília ela vai ser projetada por quem? Quem era o arquiteto? Não ficou muito, né? Ficou muito parecido não, né, gente? Mas enfim, quem foi o arquiteto, né, de Brasília? Oscar Niemeyer, né, que era membro do Partido Comunista Brasileiro, enfim, que é um grande nome, né, para a história da arquitetura, né, do Brasil e do mundo também. E JK, então, vai ser lembrado por esse processo. Tá? Então, vamos lá na mesma página 56 para a questão 2, tá? É um pouquinho longa, mas a gente vai conseguir. Se Brasília, edificada em forma de avião, aterrissou no Planalto Central do Brasil, a corrupção decolou rápido, impulsionada pela força das turbinas, impulsionada não pela força das turbinas, mas das propinas, movidas pela energia pegajosa do suborno. Alguns passageiros VIPs do voo governamental não resistiram à turbulência de uma investigação fiscal. Muitas das passagens que davam acesso ao portão de embarque da corrida às obras financiadas pelo Estado foram conseguidas furando a fila das licitações. Seguindo o plano de voo franciscano, baseado na máxima de que é dando que se recebe. A inapetência fiscal do Estado proporcionava-lhes a impunidade do céu de brigadeiro, onde planava suavemente suas mordomias. As empreiteiras davam, os técnicos governamentais recebiam e a nação pagava a conta. As obras tinham seus preços superfaturados. Tá? Com relação a esse texto, a gente pode analisar aí os itens. Vamos lá. Essa questão, ela conclui que a corrupção existe em Brasília, a corrupção que existe em Brasília representa um caso isolado do tempo de sua construção? Não, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, aí esses esquemas que eles acabam sendo uma espécie de como é que eu posso dizer para vocês? Eles acabam se tornando praticamente políticas fixas, né, de todo esse emaranhado na política brasileira, na organização brasileira, infelizmente, né, e existe a necessidade de combater isso principalmente através, né, da moralidade, da ética, né, dessa questão da gente entender que as coisas elas não progridem se não for de forma, enfim, honesta e correta, tá? O item B. A forte fiscalização exercida pelo Estado em relação às licitações mostra que há zelo governamental para evitar desperdício de dinheiro público. Infelizmente, isso não é verdade. O item C. O povo brasileiro é muito politizado, por isso só vota em candidatos honestos e que defendem os interesses da nação, né, gente? Talvez até a gente fizesse isso, né? Talvez até a gente pudesse fazer isso se houvesse um maior número de candidatos honestos. Há ainda, tá? Infelizmente não são tantos, mas um dia as coisas melhoram. Item D.
há uma certa política de cumplicidade entre empresas que realizam as obras para o Estado e os funcionários governamentais que recebem propinas para favorecer empresários, né? Esse é o item correto da questão. Eu aproveitei essa questão, que fala mais um pouco sobre esse aspecto social, para também fazer uma revisãozinha aí sobre o governo do JK, tá certo? Vamos agora para a questão 3. Oi, tá errado lá no final, né? Eu vi. Ó, deixa eu consertar logo aqui com vocês. Bota aí na página 59. A questão 2 está errada. A questão 2 está errada. Não é o item C, é o item D. A 4, a 6 e a 9, risca o gabarito que está aí. Todas são item B, tá? Gabarito oficial, B, tá? Essas foram as que eu dei uma olhadinha. Se tiver outras com gabarito errado aí no final, a gente dá uma olhada depois, tá? Oi, vou repetir. 4, 6 e 9, risca os gabaritos que tiverem aí e coloca item B em todas, tá? Em todas essas que eu mencionei. 4, 6 e 9. Vamos voltar agora para a questão 3, tá? Gente, vocês sabem, com certeza vocês devem saber o que foi o AI-5, né? Até porque também foi alvo agora de polêmica, né? Na última semana, onde um dos filhos do presidente falou na possível volta, né, de um AI-5, né? Depois ele se retrata, diz que não é bem assim, mas o fato é que o ato institucional número 5... O ato institucional número 5, ele foi um dos atos mais violentos, né, da ditadura militar. Ele foi editado em dezembro de 1965, e aí eu separei aí essa manchetezinha de jornal até para ficar um pouco mais lúdico, né? O ato institucional número 5, o objetivo é manter a revolução, que era assim como os militares chamavam esse governo, tá? E aí, lá em cima, no próprio recorte de jornal, diz sobre o AI-5, diz o seguinte: o Congresso em recesso, né, gente? Uma formazinha eufêmica de falar sobre esse ato extremamente autoritário de suplantar o legislativo em favor do executivo. O Congresso em recesso por tempo indeterminado. 2, habeas corpus suspenso para delitos políticos. Olha aí como eles são específicos. O que é o habeas corpus? É o seu direito de ir e vir, né? Habeas corpus, corpos livres, corpos abertos, o direito de ir e vir, que é uma garantia constitucional. E para atos ou delitos políticos, ou seja, eles suprimiam esse direito de quem cometesse algum delito político. E quem ia cometer delito político? Era quem era a oposição, na verdade, do governo militar. 3, poder para caçar, demitir, aposentar e remover. Esse poder, ele foi tirado do legislativo e ele foi concentrado nas mãos do executivo, né? Ou seja, do presidente, tá? Então, o ato institucional número 5, o estopim dele, na verdade, que foi uma desculpa bem simples que eles deram, foi o discurso do deputado do MDB, Márcio Moreira Alves. Falar em MDB, durante uma boa parte da ditadura militar, existiam quantos partidos políticos? 2. Quais eram? Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A Arena era o partido que sempre estava apoiando as pautas do governo militar. E o MDB, ele era uma esquerda um tanto quanto mais moderada, porque aquela esquerda mais radical e combativa não teve espaço para ela, ou ela não quis se alocar dentro do MDB, e ela partiu para onde? Para os movimentos guerrilheiros, tá certo? Inclusive, esse ano completa 50 anos do assassinato de um dos maiores guerrilheiros da história do Brasil, que foi o Carlos Marighella, tá? Ok? Gente, bem, então vamos lá para a questão. A questão 3 diz o seguinte: o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, traz aí esses 2 artigos.
Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Exclui-se de qualquer apreciação judicial, ou seja, eles retiram esse poder de esses atos serem apreciados pelo judiciário e passa a ser uma determinação do executivo. O enunciado da questão diz: o ato institucional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava o quê? A substituição da Constituição de 67? Não, os atos institucionais, eles ocorriam paralelamente à Constituição. Essa Constituição de 67 incorporou os outros atos, tá? E a partir de 65, a partir de 68, esse AI-5 ele existia paralelamente à Constituição. Eu só esqueci de dizer para vocês, né, o que foi o discurso aí do deputado Márcio Moreira Alves. Ele fez um discurso um pouquinho antes do 7 de setembro de 68, dizendo que as pessoas elas precisavam boicotar o desfile militar do 7 de setembro nas suas respectivas cidades e que as mulheres elas procurassem não se envolver com os soldados que apoiavam esse regime militar, né? Então, um discurso um tanto quanto inocente, digamos assim, essa não é a palavra, inocente, mas despretensioso, né? Que aí o Poder Executivo acaba utilizando, né, como justificativa para decretar o AI-5, tá? B, o início do processo de distensão política. O que é distensão política? Oi? Vocês não estão calados hoje? Estão com fome? Sim. Também. Mas vai dar certo, já tem um intervalozinho. Distensão política, gente, é a abertura política. Qual é o governo que inicia esse processo de abertura política no Brasil? Lenta, gradual e segura. Quem é? Quem? Não. Um pouquinho antes. O quarto presidente militar na história dos 5, né? Que foi o presidente Geisel, tá? O presidente Geisel começa esse processo de abertura lenta, gradual e segura. Bem lenta mesmo, tá? E tem C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. Dos juízes? Não, né? Do Poder Executivo. E tem D, a ampliação dos poderes nas mãos do executivo. Esse é o item correto, tá certo? Beleza? Oi? Esquece o gabarito. Vamos só para a gente aqui, tá? Depois a gente conserta, tá? Pronto. Vamos lá agora. Eu coloquei aí na ordem, tá? Com certeza vocês já devem ter visto essas imagens, né? Esse slogan, Brasil, ame ou deixo, né? Aquele ali do canto que está em azul, que é um gráficozinho, como se comportou a economia, como se comportou o PIB, né? E vamos falar um pouquinho sobre milagre econômico, tá? Com certeza vocês já devem ter visto essa questão aí do milagre econômico. O milagre econômico, ele sempre é colocado, né? Eu pelo menos sempre coloco entre aspas, porque assim, o que aconteceu foi uma injeção, né, de capital estrangeiro no Brasil, principalmente, gente, financiado pelo Fundo Monetário Internacional, mas também com apoio muito diplomático e muito intenso dos Estados Unidos. E aí esse dinheiro, injetado no Brasil, ele vai ser aplicado em quê? Em obras de infraestrutura, tá? A ponte lá que liga a cidade de Niterói à cidade do Rio de Janeiro foi construída nessa época. A gente vai ter aí a história da Transamazônica. Vamos ter também hidroelétricas. De fato, esse dinheiro ele acabou sendo investido em grandes obras, né, obras faraônicas, né, marcado também por desvios de verbas, que a gente sabe que é uma
praticamente uma máxima, né, na história do Brasil. De fato, esse milagre econômico ele acabou, né, derrubando a inflação consideravelmente, tá? E acabou aumentando o PIB. Olha o PIB que o Brasil chegou em 68, quase um pouquinho mais que 11%. Esse é um PIB bastante expressivo. Só, gente, que o problema do milagre econômico vai ser o quê? Ele vai ser... Lembra, talvez vocês nunca tenham dançado essa musiquinha, quando eu era pequena eu dancei. O Paulo deve ter dançado, né? Bom, xibom, xibom, bom, bom. Com certeza, né? Talvez vocês nem conheçam, mas lá no refrão da música diz assim: é que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Esse dinheiro que foi utilizado, ele foi utilizado principalmente pelas empreiteiras, né, para desenvolver essas obras públicas. Gerou emprego, mas eram empregos momentâneos. Quando o milagre econômico sofreu um golpe, né, digamos assim, sofreu o primeiro abalo, esse milagre ele começa a se tornar um pesadelo. E a gente vai amargar uma grave crise econômica na década de 80 e na década de 90, tá? Aí na questão 4 diz o seguinte: o chamado milagre econômico brasileiro, durante os anos 70, item A, realizou um investimento maior em grandes transformações na região sul do país, com a estruturação de grandes fazendas, de criação de gado, extração de madeira. Não, a gente viu que era um investimento voltado para a industrialização, enfim, para obras de infraestrutura. B, o chamado milagre econômico sofreu sua primeira grande crise com o aumento repentino do preço do petróleo. Esse aumento repentino, coloca aí, puxa uma setinha e coloca 1973. 1973 aconteceu mais um dos conflitos entre Israel e os países da Liga Árabe. Essa guerra lá no Oriente Médio acabou provocando, né, o estrangulamento do preço do barril do petróleo. E vocês sabem que qualquer coisinha que acontece com o petróleo, isso impacta na economia mundial. E foi o que aconteceu em 73. Essa crise econômica de 73, conhecida como a crise do petróleo, provocada pela guerra do Yom Kippur. Essa guerra, o Yom Kippur, ele é um dia sagrado para os judeus, né, um dia, enfim, de meditação, de oração. E foi exatamente o dia que a Liga Árabe escolheu para invadir o território de Israel, o Estado de Israel. Vocês sabem que são conflitos, né, que existem desde a criação do Estado de Israel no ano de 1948, tá? Desde lá, o Estado de Israel e os países da Liga Árabe, os países árabes, eles vêm passando por sucessivos conflitos, tá? Essa guerra de 73 impactou diretamente na história do Brasil, porque há uma retração desses investimentos e isso vai impactar nesse milagre econômico. Eu atribuo a ele um dos motivos, né, pelos quais os militares acabaram tendo que recuar, a crise econômica, tá? O milagre econômico, ele então vai ser marcado, vamos voltar para o item, sofreu sua primeira grande crise com o aumento repentino do preço do petróleo, o que levou a um desequilíbrio na balança comercial, o aumento de juros e a dívida externa brasileira. E aí, tá bonitinho esse item? Tá, né? Vamos para os próximos para ver. Com o milagre econômico, a renda per capita diminuiu consideravelmente, o que resultou em uma melhor distribuição de renda. Vocês sabem o que é a renda per capita? É a renda por cabeça, né? Quem ganha dinheiro na sua casa, né, junta todo mundo que recebe essa grana e divide pelo número de pessoas que existem naquela residência. E aí o item está todo errado, né? O item está dizendo que vai melhorar a distribuição de renda. Não de jeito nenhum. D, com o milagre econômico, a renda per capita aumentou consideravelmente, o que tornou possível o aumento do consumo de produtos siderúrgicos nacionais por todas as camadas da população. Lembra que eu disse? Não teve distribuição de renda. O rico ficou cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Item E,
Com o milagre econômico, o Brasil passou a viver uma fase de crescimento, onde foi efetivamente possível fazer o bolo crescer para depois realizar uma maior distribuição. Essa aí era a fala, né, do ministro Delfim Neto. Ele dizia que primeiro tinha que fazer o bolo crescer para depois dividir para todo mundo. A gente está até hoje esperando essa divisão, gente. Não aconteceu, tá? Beleza? Então, o item da questão é o item B de bola. Ah, gente, desculpa, deixa eu só falar. Eu aproveitei o mesmo slide para colocar uma questãozinha sobre a lei da anistia, que é a questão. Deixa eu ver aqui. É a questão. Aí, logo em seguida, a questão 5. É, a questão 5, tá? Gente, ó, essa questãozinha aí tem, de novo, esse slogan, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, que vocês sabem que foi amplamente utilizado no governo de quem? De qual governo militar? Médici, perfeito, né? O governo de Emílio Garrastazu Médici. Tem essa charge e tem em seguida uma música, tá? Que foi cantada pela, né, serena e linda e forte voz da Elis Regina, tá? Que diz assim: meu Brasil, que sonha com a volta do irmão Renfio. Com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Não, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar, tá? Essa, se vocês depois quiserem escutar, coloca aí, é de fato uma música muito bonita, se chama O Bêbado e o Equilibrista, tá? Gente, essa música, ela trata sobre o quê? Essa volta, e quando ele coloca, né? Sonha com a volta do irmão do Renfio, que era um cartunista, né, que teve que se exilar fora do Brasil, enfim, né, por conta de perseguições políticas. Marias e Clarices, a música faz referência às viúvas, né, do Vladimir Herzog e de um sindicalista, né, que foram mortos no governo do Geisel, tá? E aí, essa questão, ela faz o quê? A crítica expressa na charge e na referência histórica da música estão relacionadas a respectivamente o quê? A primeira está relacionada, né, ao autoritarismo do governo, que era o governo do Médici, e a música está relacionada à campanha a favor da anistia. O que é a anistia? Foi o perdão, né, dos presos políticos, foi o perdão também dos agentes do Estado. Eis aí a grande crítica à lei da anistia, né, porque ela acaba virando essa página e deixando, caindo no esquecimento, essa questão de que o Estado brasileiro ele cometeu diversos crimes contra os direitos inalienáveis do cidadão, que é o direito de ir e vir, é o direito de vida, é o direito de liberdade de expressão. Como vocês sabem, na ditadura militar, centenas e centenas de pessoas foram torturadas, mortas, e ainda existe uma longa lista de pessoas desaparecidas, né? A lei da anistia, esse ano, ela completa 40 anos, tá? 1979, essa lei foi editada, né, que marcava a volta dos exilados, a liberdade dos presos políticos. Só que teve uma galera que não foi abraçada por essa lei da anistia. Quem foi essa galera? Aqueles que cometeram os crimes de terrorismo. Quem foi que cometeu o crime de terrorismo no Brasil no período da ditadura militar? Pela ótica do governo militar. Era o pessoal engajado no movimento guerrilheiro. O movimento guerrilheiro, gente, é uma tática, na verdade, né? Existe a guerrilha urbana, a guerrilha rural. E aqui no Brasil, os movimentos guerrilheiros eles foram responsáveis por muitas ações, como, por exemplo, o sequestro de alguns diplomatas, enfim, de embaixadores, embaixador norte-americano, embaixador alemão que foi sequestrado, e o preço do resgate era a soltura de presos políticos. Eles chamavam de expropriação a bancos, a lojas, a supermercados. Essas ações elas eram sempre direcionadas
à elite brasileira, aos grandes empresários, porque era uma forma também de financiar, de autofinanciar o movimento guerrilheiro, tá? E como eu já falei hoje, um dos grandes nomes foi o Carlos Marighella, ok? Então, a lei da anistia, ela deixa de fora aquelas pessoas que participaram dos movimentos guerrilheiros, que também é uma outra crítica que pesa bastante sobre esta lei, tá? Ok? E aí, gente, eu vou passar agora, deixa eu ver aqui o slide, né? Gente, olha, professor Popstar, nós temos ou não temos? Temos, né? O professor Paulo César. Palmas, gente, palmas para ele. Convidei o professor Paulo para me ajudar aqui numa questãozinha que a gente considera muito, muito, muito importante. Tem outro microfone? Tá ali. A gente escolheu, né, essa questãozinha para resolvermos juntos, né? Que é a 8, né, Paulo? A 6? Questão 6. Então, é porque tá aqui, tá na 8. Não, é do Sarney mesmo. Desculpa. Oi, gente, bom dia. Muito bom estar de volta aqui com vocês, certo? No Alcance. Obrigado, Nanda, tá? Muito obrigado. Gente, para quem não sabe... Pronto, tá aí. Para quem não sabe, eu e o Paulo, né, a gente dividiu o mesmo espaço na universidade, né, aquela casa querida, que eu espero que muitos de vocês também tenham a experiência que nós tivemos. Foi um dos melhores... Um pouquinho suado, né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho suado, mas assim, foi um momento muito bom e eu espero que vocês sintam esse gostinho, tá? De, enfim, frequentarem esses espaços que são tão frutíferos e tão enriquecedores. Então, gente, como a Nanda coloca, né? Espero muito já nesse aulão de véspera, já desejando uma boa prova amanhã para vocês. Daqui a pouco tem aula comigo de Sociologia e Filosofia, mas antes falar um pouquinho de História, certo? Então, assim, esse período que a Nanda traz hoje para vocês, né, da ditadura civil-militar, tem algumas cascas de banana, para não dizer várias, principalmente, tá, na minha concepção, no que diz respeito à reabertura democrática aqui no Brasil. Porque o que é que vai acontecer? Primeira coisa, né, que quando a Nanda perguntou para vocês a quem faz esse processo de reabertura, aí todo mundo, o Figueiredo, importante, começa com Geisel, certo? E aí, lá no final do governo do Figueiredo, nós temos o movimento das diretas já, que é um movimento que luta pela democracia aqui no Brasil, e ele tem uma amplitude muito grande, porque une várias camadas, vários setores populares, inclusive eu, como bom corintiano, mas para quem não é também, tá? Deixo a indicação, assim, já tivemos momentos melhores, inclusive esse, né, pós-ditadura civil-militar, tem um documentário, não hoje, tá, mas depois vocês podem assistir, porque é bem interessante, chamado Democracia em Preto e Branco, que conta um pouco da história de jogadores que participaram desse processo da luta pela democracia no Brasil, entre eles o Sócrates, né, que é um dos grandes nomes que nós temos. E aí, no movimento das diretas já, vocês vão ver já pessoas como o próprio Lula tendo participação, Suplicy, certo, também, né, pai do Supla, à frente desses processos. Então, assim, o movimento das diretas já vai lutar por esse processo de eleições diretas aqui no Brasil. Mas aí por que que isso pode ser uma casca de banana para vocês na prova, tá? Porque pós o processo das diretas já, e aí nós vamos ter a emenda Dante de Oliveira, certo? Onde vai haver a votação no Congresso, e há ali, né, uma falta de muitos representantes políticos da oposição, justamente para não ter quórum e não passar essa votação. Então, o que é que chama a atenção? Mesmo com o movimento das diretas já, as primeiras eleições no Brasil, pós o período da ditadura civil-militar, não são eleições diretas. Se tivesse uma questão na prova, né, se caísse lá amanhã, já que foi dito pelo ministro que vai ser uma prova mais objetiva, mais conteudista, enfim, vamos supor que tem lá uma questão perguntando qual foi, né, o primeiro presidente do Brasil eleito por eleições diretas. Vocês vão colocar Fernando Collor de Mello, certo? Vocês não colocam Tancredo Neves. A chapa formada pelo Tancredo e pelo Sarney vai ser a chapa dos primeiros presidentes pós a ditadura civil-militar. Mas essa chapa não foi eleita pela população. Tá? Nós vamos ter uma votação interna dentro
nosso Congresso, e aí quem vai ter essa representatividade é uma chapa, digamos, que buscava um equilíbrio. Você tem o Tancredo, que, de certa forma, tem uma representatividade popular muito grande, e você tem a figura do Sarney, que representa um pouco até do que o Brasil já vinha vivendo anteriormente. Então, era uma tentativa de, olha, nós temos aqui o novo, mas nós também temos uma representação do antigo. Então, era essa tentativa de equilíbrio. Paulo, inclusive, às vezes meus alunos dizem assim, professora, mas então as diretas já não adiantou de nada. Não, não é bem assim. Foi muito importante para demarcar, de fato, a volta da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, de ocupação de espaços públicos. O movimento das diretas já consagrou esse retorno, né, da democracia. Na verdade, o início, né, dessa democracia mais ampla, que vai ser consolidada com a Constituição Federal de 1988, que o Paulo vai falar um pouquinho agora. Pronto, gente. Aqui na foto, né, que a Nanda trouxe para vocês, nós temos o Ulisses Guimarães, que vai estar segurando a Constituição de 1988, Constituição essa que nós usamos até hoje, entre aspas, né, porque tem muita gente que rasgou aí a Constituição faz algum tempo, e ela também é conhecida como a Constituição Cidadã, certo? Então, é importante a gente pensar que o processo de uma nova Constituição vai se dar só alguns anos depois, né, do próprio Sarney assumir o governo. E aí, só lembrando o contexto, o Tancredo Neves era o grande nome dessa chapa por conta de uma representatividade popular muito grande, mas, né, ele acaba falecendo depois de, acho que 38 dias ali de um processo muito conturbado, que os médicos vinham a público dizer que não, né, o Tancredo vai ficar bem, vai dar tudo certo, né, não se preocupem que ele vai ser o presidente do Brasil, e ele acaba falecendo, segundo o laudo médico, por conta de uma infecção generalizada. Tem uma foto, certo, que ela é muito emblemática, eu estava estudando ela esses dias, que são 3 ou 4 médicos, certo, ali reunidos, todos de branco, com o possível, né, Tancredo Neves ali todo coberto no meio. Essa imagem ela foi divulgada para dizer, olha, né, o Tancredo está aqui, gente, ele está bem, né, não se preocupem. E eu estava dando uma olhada e tem gente que acha que naquela foto o Tancredo Neves ele já estava morto, certo? Que era só uma tentativa de acalmar os ânimos nacionais, porque tinha aquela coisa de, poxa, né, primeiro presidente pós a ditadura civil-militar, e aí ele não vai assumir. Como assim? Né? Será que está voltando tudo de novo? O que é que vai acontecer? Mas aí o Tancredo acaba vindo a óbito, né? Ele falece, no final das contas. O velório dele, o enterro, é uma comoção gigantesca, certo, aqui no Brasil. E aí vem o Sarney. Constitucionalmente, tem uma grande questão a ser levantada, porque, em termos legais, a representatividade brasileira ainda estava muito ligada aos atos institucionais da ditadura civil-militar. Então, a Constituição, a nossa representatividade maior, certo, em termos de legalidade, ela ainda estava atrelada à ditadura. Então, qual era a grande questão? Ter uma nova Constituição para concretizar esse processo de fato de uma nova democracia. E aí é importante lembrar, a nossa democracia ela é uma criancinha, certo? Ela é muito recente, porque se você pega de 1889, da proclamação da República, que já nem é uma república democrática, porque começa sem participação popular, com 2 militares, e pega até 2019, a gente só vai ter, de fato, assim, pensando numa democracia mais aberta, nas eleições do Collor, em 90 para cá. Né? Então, você tem processos ainda muito conturbados democraticamente. Paulo, só um parêntese, não tem muito a ver com essa questão, mas você falou, né, da proclamação da República no Brasil. Quem é que vai fazer o S aqui? Massa, show, galera. Eu não sei os demais professores, mas eu sou assim uma assídua, né? Eu exijo que os meus alunos façam o vestibular da UES, porque é uma instituição, enfim, né? Eu sou suspeita para falar, mas é maravilhosa. Vocês vão fazer a prova no dia 15 de novembro, né? Um dia atípico, é feriado. É uma sexta-feira, geralmente os vestibulares da UES são dias de domingo, né? Mas aí eu ficava pensando, olha, conhecendo a UES, né, a banca, como a gente conhece, é provável que vocês vão fazer a prova no dia 15 de novembro de 2019, completando aí 130 anos, 130 anos da proclamação da República no Brasil. É 130, né? Então, é provável que a UES vai colocar aí alguma questão, né, para contemplar essa data, né? Então, fiquem atentos. O Paulo já citou muito bem.
há uma grande crítica porque a proclamação da República ela não teve uma participação popular, tá? Ela foi praticamente um processo ali conduzido, né, por meia dúzia de militares e alguns membros da elite brasileira. Então, fiquem atentos para esse assunto, tá? Até tem um texto muito famoso que gosta-se muito de colocar em questões de vestibular, que é do José Murilo de Carvalho, quando ele chama esse processo, né, ele tem um livro que é chamado Os Bestializados, que é justamente que ele diz que o povo fica ali vendo, né, valha-me Deus, né, a República está sendo, vale a República, né, tipo, sendo que aqui no Nordeste muito se falava, por exemplo, que a República ela só tem início, de fato, a notícia só chega 3, 4 meses depois. Mas aí, para a gente terminar, já que o nosso tempo está esgotado, a Constituição de 88, pessoal, ela vai trazer várias questões no que diz respeito a essa reabertura de um processo democrático, entre eles, né, levar em consideração a demarcação de terras indígenas, certo, que vai estar na Constituição de 88, o crime de racismo como crime inafiançável, tá? Então, várias questões desse processo de reafirmar a democracia de fato aqui no Brasil. E aí vocês vão ter o item, que é o item B, certo, que vai estar falando justamente sobre a emergência de uma nova Carta Constitucional para restabelecer o processo democrático, né, que vai ser justamente essa Constituição de 1988 que vai vir para bater o pé e dizer, olha, né, o Brasil, a partir de agora, é de fato uma democracia e nós devemos seguir o que está na nossa Constituição. Então, prestem atenção nessas dicas que nós demos para vocês aqui agora nessa última questão, para não se confundirem. Movimentos Diretas Já, que foi extremamente importante para demarcar a volta, né, dessa democracia de fato às ruas, né, a força do povo brasileiro. Lembrar que as primeiras eleições pós a ditadura civil-militar não são eleições diretas, vão eleger Tancredo Neves e Sarney, Tancredo acaba falecendo, assume o Sarney ainda com um governo muito crítico, né, que vão ter alguns planos econômicos, vai ter a questão de uma inflação extremamente elevada, mas tem a Constituição de 88 para firmar de vez, né, pelo menos tentar essa reabertura democrática aqui no Brasil, tá bom? Gente, ó, eu sei que vocês estão aí, né, já apertadinhos aí para ir para o intervalo, mas deixa eu fazer 3 ponderações rápidas para vocês. A primeira é que a questão 8 também é sobre a Constituição de 88, tá? E lá no item D diz: a Constituição de 88 assegurou pela primeira vez na história brasileira o direito do voto para analfabetos, uma característica muito importante, tá? Nunca antes na história desse país o analfabeto ele tinha tido esse direito, né, de cidadania, enfim, expresso na Constituição. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, por acaso, o pessoal estava aqui falando da redação, se caiu um tema que fale sobre, sei lá, manifestação, direito civil, como resgatar o patriotismo, o nacionalismo, enfim, nesse país, você pode usar como problemática ou como repertório sociocultural as diretas já e o movimento dos caras pintadas, né, que foram... Movimento para o impeachment do Collor. Exatamente, movimento para o impeachment do Collor, que foram movimentos, né, que arrastaram multidões para as ruas, né, que foram momentos em que o povo brasileiro, ele de fato tem essa perspectiva, né, de participação política, de participação popular, de manifestações e ocupações dos espaços públicos, tá? E a terceira ponderação, né, que é minha e do Paulo, né, a gente deseja para vocês assim uma prova maravilhosa. Gente, olha só, vocês vão arrasar, vocês são muito bons, vocês estão aqui hoje, foi uma escolha maravilhosa, num feriado, né, e a gente vai estar mandando vibrações positivas para vocês até o fim dessa prova, nesse domingo e no outro, tá? Um cheiro bem grande. Arrasem. E arrasem. Até daqui a pouco, gente.